Senhoras e senhores, saudações a todos e a todas. Olha só, hoje eu vou mostrar alguns detalhes específicos que vão fazer com que isso daqui seja algo possível de ser resolvido. O que é isso dali que eu estava apontando? São os átomos multieletrônicos, são átomos que têm mais de um elétron. Um átomo que tem mais de um elétron é um problemaço, como se tudo que a gente já não viu até agora já não fosse grande o suficiente. Mas olha só, quando nós temos mais de um elétron, resolver a equação de Schrödinger para um sistema que tem mais de um elétron começa a se tornar um sistema de muitos problemas. E aí, quando você tem um sistema de muitos problemas, é mais fácil você transformar eles em muitos problemas de uma variável só, tá? Isso praticamente é a síntese da última aula, né? Nós fomos vendo ali quais são as implicações que nós temos e um dos métodos para fazer essa mudança aí de um problema de várias variáveis para vários problemas de uma variável é o método de Hartree-Fock. O método de Hartree-Fock é um método que me possibilita calcular a energia de um átomo multieletrônico, tá? Não só a energia, mas sabe que eu geralmente só falo energia, mas permite calcular todas as propriedades físicas do átomo. Mas eu sempre vou me referir à energia, que é uma das principais, né? Para isso ele faz algumas aproximações, né? A principal aproximação é não considerar a correlação eletrônica dos elétrons, ou seja, os elétrons como partículas de mesma carga, eles tendem a repelir um ao outro, tá? E essa repulsão aí, esse fato de um elétron estar se movimentando em direção ao outro não pode ser contabilizado. Mas a forma como o método de Hartree contorna essa história é representado aqui como criar um potencial efetivo, né? Porque olha só, como que você vai resolver uma equação diferencial ordinária, onde tenha duas variáveis ao mesmo tempo, ou seja, a posição desses dois elétrons? Isso é intratável de maneira analítica. Aí a gente recorre a métodos numéricos, tá? Esses métodos numéricos aí fazem a ideia de que trazem consigo também a ideia de que se eu não posso considerar o movimento dos dois elétrons, então beleza, então eu deixo um elétron ali bem atrelado ao núcleo e eu considero somente o segundo elétron. Aqui a gente está fazendo o caso para o hélio, né? Eu faço com que o segundo elétron perceba um caroço, né? O núcleo envolto em um caroço de um elétron, tá? Ou seja, o segundo elétron vai perceber o núcleo, vai sentir a atração pelo núcleo devido ao fato que ele tem carga oposta, mas ele também vai perceber que existe um fenômeno de blindagem devido ao primeiro elétron, tá? Então, e essa é uma forma aproximada de resolver esse problema. Então, agora eu não considero o movimento de dois elétrons, mas considero somente um núcleo que está blindado por uma carga negativa. E aí eu retomo a simetria esférica do meu problema e começo a pelo menos fazer um tratamento aproximado, mais válido e que vai me dar insights futuramente sobre algumas propriedades dos átomos, né? Porque agora eu estou falando para dois elétrons, um átomo de dois elétrons, mas eu vou poder fazer essa extrapolação para átomos com muitos elétrons, né? As propriedades periódicas vão ser vislumbradas a partir disso. Então, esse orbital, né, esse elétron ali que está num orbital, ele vai sentir esse outro elétron, né? Então vem aqui essa anotação dessa letrinha estranha aí que você está vendo, né? Agora eu vou fazer um efeito especial aqui, circular em vermelho aqui e circular em vermelho ali, que é justamente exagerei, né? Aqui, ó, é o zeta. Zeta é a carga, eu não consigo fazer com essa caneta aqui. Zeta, que é essa letra aqui, é a carga nuclear efetiva. Seria o Z, que é a carga nuclear, menos esse efeito da blindagem de um elétron. Tá?
Então, o outro elétron, ele tem a função de onda que seria respectiva, pelo menos a parte radial do segundo elétron, ele teria esse perfil, ou seja, uma constante de normalização. Esse Z é a raiz cúbica, a raiz cúbica do quadrado dessa razão entre zeta e raio atômico, raio de Bohr, e aí um perfil de decaimento exponencial, né, para formar justamente um máximo e depois um decaimento que expressa a distribuição do elétron do tipo 1s. Então, aqui eu consigo equacionar melhor o meu sistema quando eu tenho mais de um elétron. Logo a gente vai voltar para esse zeta, por isso que é importante eu frisar aqui. E aí eu fiz algumas considerações na última aula sobre spin e que eu posso incluir, né, o spin, o momento angular intrínseco do elétron, eu posso adicionar isso à minha função de onda. Então agora a minha função de onda contempla os 4 números quânticos, né? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Aqui seria um orbital do tipo 1s, a função de onda do elétron do orbital 1s, e você consegue enxergar isso aqui, ó, olhando aqui em vermelho, eu estou fazendo uma flecha indicando esse número 1, quer dizer que é o N. Vou colocar uma outra corzinha aqui para ficar bonito, o verde aqui, que é esse 0, que é o meu L. Por quê? Porque é óbvio, né, o momento angular do átomo de hidrogênio, do L igual a 0, né? Então é o primeiro momento angular, o primeiro número quântico que representa o momento angular, e aqui o momento magnético, em azul ficou torta a minha flechinha, que é o ML, a orientação desse momento angular, não tem orientação específica, por isso que o orbital 1s é esférico. Então, ó, os 3 primeiros números quânticos, NL e ML, e agora nós temos meio, né, que é necessariamente relacionado ao momento angular intrínseco do elétron, né, S ou MS, né, nos livros mais antigos MS, né, e aí eu posso ter 2 possibilidades, tanto do MS ou do momento angular intrínseco mais meio, que esse é o alto valor, né? Então esses valores ali, né, são os autovalores respectivos à autofunção, né? E aí tinha lá as autofunções responsáveis por momento angular e tal, e gera aqueles autovalores, mas para isso nós temos uma autofunção, né? E aqui do lado direito da igualdade nós temos a autofunção responsável ao N igual a 1, L igual a 1, N igual a 1, L igual a 0, ML igual a 0, e também a autofunção alfa, que representa o spin up, né? Ou mais meio como alto valor, né? O momento angular intrínseco, beleza? Quando, obviamente, eu também vou ter 2 autofunções associadas a esse momento angular. Então, chega de blá blá blá, vamos para o que interessa, né? Isso aqui era tudo. O que interessa é que é um absurdo isso que eu fiz, falar um elétron e elétron 1, elétron 2, tá? Eu preciso agora incutir na minha teoria de Hartree-Fock uma forma de representar a indistinguibilidade dos elétrons. Na física clássica está tudo bem falar esse dedo, o dedo da mão esquerda e da mão direita, distinguir porque são objetos distinguíveis. Na quântica não tem nada a ver isso, porque elétron é elétron, né? Então eu preciso fazer com que a propriedade é a energia do átomo, né? Ela não dependa desse label, né? Desse rótulo que eu dei para o elétron. Não dá para falar elétron 1 e elétron 2. Elétron é elétron, tá? O hamiltoniano não discrimina ninguém. Isso quer dizer que se eu calcular energia para esse sistema e calcular energia para esse sistema, tem que dar o mesmo valor. O meu sistema não pode depender dessa constatação que eu estou fazendo que tem 2 elétrons. Mas então por que cargas d'água você vive fazendo isso, né? Só para meios
para você conseguir entender que eu estou falando de 2 elétrons, né? Então eu preciso fazer com que a minha função de onda, olha ali embaixo, né, de n elétrons, só que aqui eu só vou tratar de 2, né, para facilitar, possa ser escrito ali como uma composição de várias funções de onda, e que isso aí represente necessariamente uma propriedade que quando eu for operar alguma coisa, né, for usar um operador, indiferente de quem é elétron 1 ou elétron 2, tá? As propriedades têm que ser as mesmas. E aí como é que eu faço isso? Vamos pegar uma outra folha aqui que fica legal. Quando eu for fazer, por exemplo, a função de onda para o átomo de hélio, tá? Deixa eu só colocar aqui de uma forma preta. Então aqui a função de onda para o átomo de hélio, eu tenho 2 elétrons lá, tá? Agora eu só estou falando da função de onda, que é um probleminha. Eu preciso antes ajustar essa questão da indistinguibilidade para fazer com que tudo funcione. Então, nota, você tem o átomo de hélio e você tem a possibilidade que esse átomo tenha um elétron para cima, né? Um spin up. Aqui vocês já sabem que eu estou falando spin up, né? Esse momento angular intrínseco, não precisa ficar recobrando tudo isso ao mesmo tempo. Então, aqui ó, em vermelho, eu vou colocar aqui ó, em vermelho é o meu elétron 1. Tá? Em azul eu vou colocar o elétron 2. Tá? Então, se eu for fazer uma função de onda, eu tenho que lembrar que, para o átomo de hélio, que eu vou ter uma parte respectiva ao espaço e uma parte respectiva ao spin. Então, agora eu só quero dar uma olhada no spin mesmo e depois eu coloco todo o resto e aí vai facilitar. Então, todas as flechinhas em vermelhas é do meu primeiro elétron e as flechinhas em azul são do meu segundo elétron. Tá? Então, beleza. O que é o orbital que representa o L? É o 1s2, né? Então, beleza, essa é a configuração. Então, existe a possibilidade de eu ter o elétron 1 com spin up, e aí o elétron 2 ele vai caber ali naquele mesmo orbital, desde que o spin dele seja oposto. Só que agora que vem o pulo do gato. Tá? Agora que vem a parte que, se você pegar agora essa informação, essa ideia, você tira de letra tudo que virá adiante. Então, muito importante agora. A função de onda do hélio também tem que contabilizar o fato de que o elétron 2 pode estar com spin up e o elétron 1 tem que estar com spin down. Tá? E eu coloquei um mais ali, né, em preto. A função de onda total, ela tem que ser essa soma. Mas você já não tinha mostrado... vou destruir. Já aqui já não é o estado do hélio? Não. Aqui ainda não é o estado total. Lembra quando eu mostrava lá sobre o spin mesmo, sobre a descoberta do Uhlenbeck e Goldsmith, que eu ficava falando, o átomo de prata ele pode ter quaisquer orientações em relação ao eixo Z, tá? Somente quando eu faço a medição é que eu percebo que metade vai para um lado e metade vai para o outro. Mas aí, se eu pegar novamente isso não quer dizer que eu separei os átomos que têm spin up e spin down. Eu não separei eles, porque se eu fizesse novamente o experimento de Stern-Gerlach, em uma das vias ali, eu ia perceber novamente que eu teria as duas possibilidades de spin. É algo intrínseco. Então, quer dizer que o estado, antes de eu fazer essa medição, a função de onda que representa aquele estado, ele contempla as duas possibilidades. Tá? Contempla as duas possibilidades. E é o fato de eu fazer a medição que eu acho, depois de fazer atender a infinitas medições,
é que eu vou perceber ali o padrão de distribuição dessas medições. O alto valor associado é o respectivo ao valor médio dessas medições. Tá? Então, aqui para o átomo de hélio, eu tenho que considerar que o elétron 1 em vermelho tem que ter tanto essa possibilidade de estar up como a possibilidade de estar down no mesmo orbital. O mesmo vai ser válido para o elétron 2, o elétron em azul. Eu tenho que considerar tanto que ele pode estar down, quanto também up. Ou seja, cadê? Aqui. Essas duas possibilidades têm que estar contempladas na mesma função de onda. Tá? Na mesma função de onda. É esse o pulo do gato. Você tem que entender que esses estados estão sobrepostos. Tá? Ah, mas daí tem 4? Não, não tem 4 elétrons. Do mesmo jeito que quando você vai fazer um cara ou coroa com uma moeda, você tem ali na mesma moeda as duas faces. E aí quando você faz a medição é que vai ter um só lado. E aí a probabilidade, quando você faz infinitas jogadas, aí a probabilidade, você vai perceber que o valor que essas infinitas jogadas resultou em mais ou menos 50% para cada um. Mas as duas faces existem na moeda. Os dois estados existem, tá? Eles estão sobrepostos ali. É fazer a medição que me dá o valor, né? Então, beleza, tranquilo. Você agora acabou de aprender a coisa mais importante para entender esse capítulo desse livro que eu estou usando, né? Capítulo 10 aqui do Engel, ou também tem outros livros aí, todos têm essa parte de átomos multieletrônicos. Então, essa é a tua função de onda. O que é a função de onda? O que ela representa fisicamente? Nada, né? Nada. Eu estou falando desde o início do curso, pelo amor de Deus. A função de onda não representa nada. O que traz significado físico à função de onda? O quadrado dela. Tá? O quadrado dela. Tomar o quadrado, vem lá a ideia de Max Born sobre a interpretação da função de onda. Tá, então eu preciso, para eu tirar alguma coisa de útil, né, a energia disso aqui, eu vou ter que fazer alguma operação onde eu considero o hamiltoniano dessa função de onda. Então eu vou ter que, em algum momento, fazer o quadrado disso daqui, vamos colocar em rosa aqui para ficar diferente, né? Então eu tenho que pensar no quadrado da função de onda para me tirar ali, para eu conseguir chegar a um alto valor que está relacionado à média das medições do meu sistema, tá? Só que aí vem a parte louca da história. Eu tenho duas possibilidades de escrever isso, porque, quer saber por que eu coloquei um mais? Eu poderia ter colocado um menos também, né? Eu poderia colocar um menos, porque o quadrado de alguma coisa... Imagine que eu vou reescrever aqui, deixa eu só pegar aqui um cantinho aqui. Imagine que eu vou reescrever tudo isso. Só vou deixar o label aqui para vocês ficar atento a isso. E vamos lá. Pronto. Eu vou reescrever uma nova função de onda pro hélio, que é necessariamente a mesma coisa, exceto um detalhe que faz toda a diferença. Isso daqui. Porque aqui eu estou elencando todas as possibilidades de spin dos dois elétrons, né? Só que agora eu coloquei um menos. Por quê? Eu não vou tirar, não vai ter algum momento que ou eu vou multiplicar pelo complexo conjugado, ou se todas as partes forem reais, é a mesma coisa que tirar o quadrado da função de onda, para chegar à densidade e probabilidade de obter alguma propriedade. Sim. Entende que fazer o quadrado de alguma coisa positiva e o quadrado dessa mesma coisa, só que em sinal negativo, não vai dar a mesma coisa, né? O quadrado de mais 3 é igual ao quadrado de menos 3. Então eu tenho essas duas possibilidades de função de onda, né? Por quê? Porque eu vou ter que levar o quadrado em algum momento, ou fazer pelo complexo conjugado. Então,
São essas as duas funções de onda que eu posso obter. São duas funções de onda que eu posso obter. Tá, mas vamos colocar agora também de uma maneira escrita, de uma maneira decente, né? Essas duas funções de onda são denominadas função de onda simétrica e a função de onda antissimétrica. E essa função de onda simétrica e antissimétrica, ela tem uma propriedade interessante. A função de onda simétrica, tá vendo 1 e 2 ali? O que é 1 e 2? É o label dos elétrons, 1 e 2. Se eu for... Agora eu preciso antes recorrer a um outro slide aqui, ó. O que eu escrevi, todos esses alfabetos, isso aí, que tá meio algébrico demais, foi de uma maneira muito tranquila expressa aqui. Tá? Só que aqui eu só me restringi ao spin. E aqui eu fiz coloridinho para você entender que elétron 1 e elétron 2. Aqui, ó, o que tem de diferente? Tem de diferente que o que você vê entre parênteses, grandão, é o que estava em vermelho e azul, tá bom? Então, vou até colocar aqui um detalhe. Então, ó, todo elétron 1 é o que eu estou circulando em vermelho. Poxa, mas tem 2 elétron 1, tá meio complicado. Não tá, quer ver? Toda essa parte da expressão aqui, ó, vou fazer um quadrinho aqui para ficar bem bonito. Toda essa parte aqui, ela está dizendo para você o seguinte, que existe o elétron 1, aqui, existe o elétron 1 aqui, que está num orbital, o N, o L e o ML do tipo 1s, e que esse orbital 1s, esse elétron 1, está nessa região do espaço, e esse elétron 1, também tem o spin alfa, tá? Spin para cima, spin up. E também eu posso ter o segundo elétron, por isso, ó, entre parênteses 2, que está na região do espaço 1s, e esse segundo elétron, o elétron 2, está com spin beta. Foi o que eu fiz ali, né? Tá? Só que essa anotação aqui é de gente grande, então vamos lá. E aí, ó, aí vem o mais, e aí eu reescrevo tudo novamente, ó. Aí eu tenho o elétron 2 na região espacial 1s, onde esse elétron 2 tem spin alfa, e aí o elétron 1 na região do espaço 1s, onde esse elétron 1 tem o spin beta. Eu gostei dessa representação que ajuda a entender. Então, pode até perceber, né? Ó, up aqui, down aqui, up ali, elétron 1, elétron 2, é a mesma representação aí, tá? Então, só que aqui eu estou fazendo o spin orbital. O que é o spin orbital? É a função de onda que tem toda a representação do N, L e ML, né, da parte espacial e da parte de spin. Tá? Por isso, spin orbitais. E aí, então, o que eu fiz ali por primeiro é a função de onda simétrica. E o que eu fiz aqui é a função de onda antissimétrica. Mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Então, o que era o mais importante aqui? Você lembrar que o elétron 1 ele pode ter duas possibilidades, o elétron 2 pode ter duas possibilidades. Tá? Então, você tem todas essas condições ali. Eu posso ter tanto uma função de onda que é simétrica e a outra é antissimétrica. Beleza? Bem, teve um cara muito inteligente e logo essa parte de simetria e antissimetria vai
chegar ao fato de que tipo de sobreposição orbital é efetiva e não. Quando a gente for investigar orbitais moleculares, essa questão de simetria vai fazer com que eu consiga fazer aqueles diagramas de energia dos orbitais, onde sempre dois orbitais, lembram disso? Isso aqui era até conteúdo não quero aqui, isso aqui é uma outra folha. Então, olha só, lembram quando lá na química geral vinha aqueles diagramas falando assim, eu tenho um hidrogênio aqui, outro hidrogênio, cada um tem um elétron. E aí, se tiver um bom ensino de química geral, vinha umas representações, falam, esses dois orbitais atômicos ali em cima, esses dois orbitais atômicos, eles se compartilham, na verdade, se combinam, estava faltando essa palavra, e formam, aí que era dificílimo de entender. Era dificílimo de entender que dois orbitais atômicos se combinam para formar dois orbitais moleculares. Não estou conseguindo desenhar linhas retas hoje. Aqui. Olha aqui, ó. Então, um orbital atômico aqui, outro orbital atômico aqui, e aí eu tenho os dois orbitais moleculares. Então, aí aqui a representação era um hidrogênio aqui com um elétron, outro hidrogênio aqui com outro elétron. Esses dois se combinam. Dois orbitais atômicos se combinam para formar dois orbitais moleculares. Então, em azul, orbital molecular, um deles, em vermelho, outro deles. E o que ficava, às vezes, nada implícito é que aqui tinha aquele... Nunca vai ficar reto, mas aqui era um gráfico da energia. Quando existe esse orbital molecular, ele está em menor energia do que o orbital, os dois orbitais atômicos separados. Vou colocar aqui na cor verde do Palmeiras os dois elétrons, né? Claro, os dois tendem a se emparelhar, né? Tem esse spin flip, e aí dá para calcular o bond order, né? O BO, né? Qual que é o BO da situação? Bond order é o nível de ligação, né? Expresso como a metade do valor dos elétrons nos pares ligantes menos os elétrons nos pares, vou colocar aqui, ligantes menos antiligantes, né? Ou seja, esse orbital aqui de menor energia era o teu ligante e esse orbital de maior energia é o antiligante. Então, dois orbitais atômicos se combinam para formar dois orbitais moleculares, um é ligante e o outro é antiligante. E aí, quantos elétrons você tem no orbital ligante? 2, divide ele. Então, resolvendo esse sisteminha, você tem o bond order igual a 1. O hidrogênio tem uma ligação simples. Tá? É por isso também, senhoritas e senhores, que se eu posso tirar um elétron, posso fazer a molécula. Então, aqui eu fiz a molécula H2. Tá? Então, ligou aqui e formou o H2. Por causa disso, daquela história de bond order também, que eu posso fazer o H+, o H2+, o H2+, foi isso que eu quis dizer. O H2+, o que é? Pega o H2 e arranca um elétron dele. Tá aqui, o bond order, agora só tem um elétron, né? Beleza, mas tem um elétron no orbital ligante. Calcula o bond order, meio de 1, meio. Então ainda está um valor positivo. Não é aquela coisa, né? Mas ainda segura. A molécula de H2+ é estável. Estável, pode dizer, claro, ela vai buscar um elétron de qualquer jeito, mas fica firme por um tempo, tá entendendo? Agora, eu posso também fazer o inverso, né? Posso fazer o que é o inverso dessa história? Fazer o H2-. O H2- é fazer com que ele ganhe um elétron.
Pronto, fiz o H2 menos aí, né? Só deixa eu colocar também, fazer essa representação aqui. Então, ó, tem 2 elétrons no ligante e 1 no antiligante. Sendo assim, o bond order ainda vai ser positivo, mas o H2 menos é isso daqui, né? Então, uma situação onde quantidade de elétrons ligantes e antiligantes é igual a zero. H2, 2 menos, nem existe. Tá? Não, por quê? Porque não tem o que grude eles. Essa cola aí são os elétrons no orbital ligante. O orbital antiligante só atrapalha. Essa função de onda aí, tem um cara muito inteligente. Depois isso vai ser válido para moléculas, estou falando para átomo, que eu sei que não é aula de química geral aqui, mas isso é legal pra caramba, não tem como não deixar de correlacionar. É que você viu aí que tem um orbital que tem menor energia e outro maior energia. Em algumas situações até esses gaps são diferentes, lá o F2, o O2, o N2 muda, né, inverte, daí tem os elétrons pi, a noção de ligação, né? Mas olha que louco. A função de onda desse orbital molecular, eu estou falando em atômico, mas isso daqui também seria a minha função de onda molecular antissimétrica. E essa daqui é a minha função simétrica. Esse cara aí é o Wolfgang Pauli. Tá? O Wolfgang Pauli mostrou, só que agora eu tenho que voltar para átomo. Tá? Mostrou que apenas uma função de onda, a antissimétrica, é permitida para os elétrons. Ou seja, o postulado número 6, na verdade não é que é permitida, mas é que vai ser mais estável. Tá? Temos mais um postulado da mecânica quântica, que é o postulado número 6, também conhecido como princípio da exclusão de Pauli, que é as funções de onda que descrevem um sistema de muitos elétrons devem mudar de sinal, ser antissimétrica sob a troca de qualquer 2 elétrons. Essa questão de mudar a função de funções antissimétricas tem essa propriedade aqui. Né? Pode ver aqui embaixo, função de onda antissimétrica. Quando eu permuto esses 2 elétrons, a função trocou de sinal. Isso é uma propriedade matemática, ó, tá vendo que a mesma função de onda simétrica é aquela aqui em cima. Ó. Eu troquei, ó, o elétron 1 e 2 é o que? O elétron 1 e 2. Quando eu trocar, a função de onda vai permanecer como está. Quando eu trocar e a função de onda só mudar de sinal, eu digo que ela é antissimétrica. Quando eu abro essa história, a antissimétrica é isso daqui, é aquela que tem um sinal negativo, tá? Porque você já entendeu, volta lá depois, no início da aula, para sacar qual que é o papo ali, do porquê que pode ter um menos ali. Essa é a função, essa é a antissimétrica. Então, a função de onda, ela precisa trocar de sinal quando houver o exchange, né, a troca dos lugares, das posições do elétron 1 e do elétron 2. Tá? Essa foi a constatação de Pauli. Tá bom? Aqui, quer ver a prova disso? Ó, será que essa função de... Você já acreditou em mim, né? Claro. Mas eu vou provar ainda, por causa que... eu quero realmente deixar isso na tua cabeça. Eu vou pegar a função de onda aqui, vamos provar que ela é antissimétrica. O que é provar que ela é antissimétrica? Que ela resume essa propriedade. Puxa, podia cobrar isso num exercício, valendo nota, alguma coisa, mas não. Eu não me aguento, eu vou mostrar isso para você, eu vou provar isso para você, que é bem mais legal, né? Eu gosto disso pra caramba. Vamos lá. Tá aqui, ó. Então, a função de onda antissimétrica é essa daqui de baixo. O que dizia ali? Você vai fazer o exchange entre os dois. Deixa eu até aumentar o zoom. Não vai dar. Ó, trocar o label 1 para 2 é pegar isso daqui, ó, e trocar todos os labels. Então, eu vou fazer aqui, ó, a troca do label. Então, é simplesmente pegar tudo que tem entre parênteses 1 e transformar em entre parênteses 2, tá? Então, ó, psi, 1, S, depois você pode acelerar essa parte, né? 2, alfa, 2, minha letra é feia, eu sei, psi, fi, aliás, né? 1 S, ó, agora o que antes eu estava colocando como
2, como agora eu estou nessa parte aqui, ó. Deixa eu colocar um quadro para você conseguir enxergar o que eu estou tentando te falar, né? Agora eu estou nessa parte aqui, ó. Vou reescrever isso mudando o label, né? Fazendo a troca dos elétrons. Então, agora é 1 aqui, beta 1 ali, menos. Agora eu estou já na outra parte, então quero apagar isso aqui para não te atrapalhar. Φ de aqui 1S. Ó, antes era 2, agora vai ser 1. Alfa continua alfa. Antes era 2, agora é 1. Φ novamente, 1S. Antes era 1, agora é 2. Beta. Antes era 1, agora é 2. Viu? Fiz tudo. Só troquei os números 1, 1, 2, 2 por os outros. E mantive todo o resto. Agora perceba uma coisa. O que eu fiz aqui, o que eu acabei de fazer, é a mesma coisa que você pegar essa, tá vendo em azul ali embaixo? Eu vou colocar em cor de rosa porque já tem muito azul aqui nessa história. Pega essa função de onda aí e multiplica ela por menos 1. Faz isso. Faz isso. E você vai perceber que multiplicar tudo isso por menos 1 vou colocar aqui, vai ficar estranho pra caramba, mas ó, tá vendo? Não, vai ficar ruim. Toda essa parte, vou colocar um quadrinho. Toda essa parte aqui em rosa vai ficar com sinal negativo. Assim. Toda essa parte em rosa vai ficar com sinal negativo. E aí, ó, aqui tem um menos, né? Olha, aqui tem um menos. Esse menos vai se tornar mais. E aí todo o resto ali vai ficar positivo. Percebeu? Então você vai chegar na constatação que você, ao fato de trocar o label, agora olha, faz isso aí no teu caderno, faz aí também, se exercita um pouco, porque senão fica difícil, tá? Mas faz isso aí. Você viu que eu troquei os labels aqui, que está em preto aqui em cima, e aí agora só multiplica por menos 1 tudo isso aqui, a função de onda antissimétrica, e compara com a de preto. Você tem a mesma coisa. Olha que maluquice. Não é maluquice, é a álgebra básica. Ao trocar o label, eu cheguei numa nova função ali, que é a mesma coisa que multiplicar a função de onda antissimétrica por menos 1. Faz com calma e olha e compara. Ah, não, mas antes o que estava mais... Vai ficar certinho, vai ficar a função de onda antissimétrica, quando multiplicada por menos 1, é igualzinha essa função de onda em preto. Tá? E no próximo vídeo eu continuo. Faz aí, dá um tempo, no próximo vídeo eu trago mais algumas coisas que são importantes para nós. Até mais.